Você tem dificuldade de orar? Como tem sido sua vida de oração? Fácil? Difícil? Você ora por horas e não se abala, não fica estressado? É tranquilo para você? Você consegue orar tranquilamente na frente das pessoas? Às vezes alguém te convida para fazer oração lá na frente, você vai tranquilamente? Então esse vídeo é para você que está com dificuldade de manter uma vida de oração, está com dificuldade de se disciplinar em oração. Então nesse vídeo eu quero ensinar para você uma técnica muito bacana que vai te ajudar a transpor essas dificuldades e a ter uma vida de oração eficaz, cotidiana, diária, semestral, mensal, todos os dias, sempre a ter mais contato com o Pai com mais facilidade. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma pauta de oração. Vamos lá? Mas antes não esqueça, like, curtir, se inscrever no canal, bacana? Então vamos lá. Antes de eu ensinar essa pauta em si, eu quero deixar algumas coisas para você que eu até anotei aqui, que eu não posso deixar de falar. Antes de te ensinar a fazer a pauta, eu preciso que você entenda com clareza, que quando você vai orar, é um momento muito especial. A palavra diz que a gente tem que orar todo o tempo todo, mas nós temos um tempo de oração especial que é um encontro com o Senhor. O que é uma pauta de oração? É quando você faz uma relação daquilo que você vai expor em uma reunião, não é isso? E você quer uma reunião mais importante do que com o Criador? Então, antes da gente passar para a pauta, eu vou falar algumas coisas para você que eu quero que você anota aí. Deixa no comentário se você ficar com dúvida e eu vou te responder. Então, antes de fazer a pauta, você precisa entender que para orar, eu preciso ter, primeira coisa, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você vai fazer uma pauta de oração, você tem que entender que você vai fazer isso para chegar diante de Deus, para chegar diante daquele que existe, que é real. Então, vamos fazer uma pauta para falar com alguém que é real. Eu tenho fé, eu creio que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca, que Ele vai atender ao meu pedido. Por quê? Pela minha fé. Então, primeira coisa, você tem que ter fé. Ah, Mer, mas eu não tenho fé. Se você não tem fé, peça que Ele te dá. E como que eu recebo a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, busque fé. Quer ter uma vida de oração? Busque fé. Tenha fé. Creia que Ele existe. Creia, ouça a Bíblia, estude a palavra. Busque por fé. Amém? Segunda coisa que eu quero deixar para você, que você antes de chegar na presença do Senhor, quando você vai entrar ali, você já percebeu que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que chegar com humildade, coração quebrantado, entendendo que você precisa ser humilde, que Deus não é obrigado a te responder e te dar tudo aquilo que você quer. Que Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso e que somos nós é que estamos recebendo bênção por chegarmos perto dEle. Aqui eu coloquei Salmo 51:17 que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Então, se você vai chegar na presença de Deus e você já chega com o coração quebrantado e humilde, você já pode ter certeza, porque Ele não rejeita quem chega perto dele com humildade.
Mas aquele que chega com soberba, ele rejeita. Deus não ouve a oração daqueles que chegam com soberba, que chegam achando que tudo pode. E, ó Senhor, está escrito, o Senhor tem que fazer. Eu não aceito. Não, chegue com humildade, coração quebrantado diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos chegando para pedir, para clamar, para adorar. Nem o nosso louvor será aceito se a gente não chegar com humildade diante dele. Então, ele não despreza um coração quebrantado. Então, se você vai orar, lembre-se, você precisa ter fé. Se você vai orar, lembre-se, você precisa ter humildade, coração quebrantado diante dele. Chegue com humildade, chegue com o coração compungido. Aqui, espírito quebrantado, arrependimento. Dá glórias a Deus, seja humilde, reconheça que você precisa dele e que ele é digno de toda honra, de toda glória. Coração compungido e contrito é um coração disposto a obedecer. Porque às vezes nós chegamos perto do Senhor para orar e a gente quer que ele faça a nossa vontade. E ele vai fazer a vontade dele. Por quê, Beir? Porque a vontade dele é perfeita, é agradável. A nossa vontade não é perfeita. E muitas vezes o que nós queremos não é bom para nós. Nós sabemos que as emoções e os sentimentos, o coração do homem, onde estão nossas emoções e sentimentos, podem nos enganar. E a maioria das vezes nos engana. Então, se a gente age por emoção, por aquilo que nós queremos, pela vontade da nossa carne, geralmente não dá certo. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito. Os dois não combinam. Porque o espírito quer as coisas de Deus, do céu, da eternidade. E a nossa carne quer as coisas da terra, as coisas que são passageiras e que rapidamente vão passar e acabar. Então nós precisamos entender que se entramos na presença do Senhor, nós precisamos entrar de acordo com a vontade dele. Então nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar, entrar com fé. Outra coisa, eu preciso ser perseverante, perseverar até o fim. Se eu estou fazendo um propósito de oração, se eu estou buscando ter uma vida de oração eficaz, eu tenho que ser perseverante. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente já para de orar. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu não estou aqui acusando você ou apontando o dedo, não. Eu estou transmitindo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então nós precisamos ser perseverantes. Aconteceu alguma coisa que não é de acordo com aquilo que eu planejei, eu quis, eu já deixo de orar, eu já fico brava com Deus, eu já fico questionando ao Senhor, eu já fico justificando, não exponho para Ele as minhas faltas, não uso de sinceridade para com Ele. Então, eu vou usar uma passagem que está aqui em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o 8, para expor isso para vocês. Ele diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ah, mas como que eu vou sentir feliz passando por aflição? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, se você está passando por aflição, e você não deixa perder a sua fé, você alimenta a fé na sua mente, você alimenta a certeza de que Deus está cuidando e que tudo vai dar certo e que aquela aflição vai passar. Quando a sua fé vence isso, você adquire perseverança. E uma pessoa perseverante que chega na presença do Pai, ela vai ter as suas orações respondidas, porque ela é perseverante em Cristo Jesus, ela não abre mão da sua fé. Amém? Continuando, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos,
não falhando em nada. Por que perseverante? Para que nós sejamos maduros, para que nós sejamos edificados e para que nós não falhemos. Ah, mas eu sou pecador, eu caio mesmo. Mas a gente tem que buscar não falhar. A gente tem que buscar não pecar. A gente tem que buscar a santidade. Porque a palavra diz que sem a santidade a gente não vê a Deus. Sem sermos santos, sem sermos perfeitos em Deus, sem buscarmos a santidade, sem abrir mão do pecado, a gente não vê Deus. Se nós ficarmos alisando os nossos pecados e recebendo coisas ruins, porque aconteceu algo ruim, agora eu não oro mais, agora eu não busco Deus mais, agora não, agora eu tô deprimida, agora eu tô cansado, agora isso, agora aquilo. A minha pauta de oração vai ficar num canto. Então eu preciso ser o quê? Perseverante. Deu certo, não deu certo, Deus fez, Deus não fez, Deus respondeu, Deus não respondeu. Eu preciso ser perseverante, entendendo que eu vivo pela fé e não por aquilo que eu vejo. Não aconteceu porque ainda não é o tempo de Deus, mas vai acontecer porque Ele deu e deixou promessa para a minha vida. Então seja perseverante. Continuando aqui. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, se você não tem sabedoria para orar, não tem sabedoria para fazer a sua pauta, que a gente vai falar nela de passo a passo daqui a pouquinho, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Se você tem agido na sua vida, se você tem tomado decisões erradas, se você tem visto que o que você decide dá sempre errado, peça a sabedoria de Deus. Não use mais a sua própria sabedoria. Não ande mais por aquilo que você acha que você está fazendo porque você é bom para fazer. Não. Peça pela sabedoria de Deus e tudo vai dar certo na sua vida. Tenha certeza disso. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem duvida, se você vai à presença do Senhor, mas já vai duvidando, você fica sendo como as ondas do mar. E Deus não vai responder. Olha o que diz no próximo versículo. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ou seja, não tem perseverança. Se você não tem perseverança, não adianta você fazer uma lista, uma pauta de oração. Por quê? Porque não pense, Deus não vai responder, porque você fica como as ondas. Um dia tá muito triste, outro dia tá mais ou menos, outro dia tem fé, outro dia não tem fé. É como dizem em Apocalipse, está com ânimo dobre. E que a pessoa de ânimo dobre, o Senhor Jesus fala, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu preferia que você fosse fria, mas é melhor ainda que seja muito quente. Então o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, quente, com fogo santo divino de Deus. Então, ou seja, retos, perseverantes. Então vai fazer, persevere no Senhor, persevere. Não seja como a onda do mar que fique para lá e para cá. Não pense que quem é assim vai receber. Então, esses são alguns critérios que eu estou colocando aqui para você. Louve o tempo todo. Então tá difícil, tá ruim. Louve a si mesmo. Cante louvores. Ligue o som, louve, adore. E mais um, antes da gente passar. Convicção da presença dele. Então, antes de você fazer a sua pauta, fé, coração quebrantado, perseverança e convicção da presença dele. Ele quem? Efésios capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor. Ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo,
a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar, eu vou entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quem é Ele? É aquele que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Com quantas bênçãos que Ele nos abençoa? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Se você sente, se você recebe, é porque você é escolhido. Deus já te escolheu antes da criação do mundo. Se nós falamos de Deus para você e você recebe isso com o coração aberto, se você deseja orar, se você deseja crescer, é porque você foi escolhido antes da criação do mundo. Você sente esse chamado no seu coração e essa escolha. Para que nós fomos chamados? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, se você vai orar, você vai entrar na presença. No vídeo passado, nós falamos o que é e o que não é oração. Quando Deus não está presente, não é oração. Para ser oração, Deus tem que estar ali junto conosco naquele momento. Ele tem que ser ouvido e ele tem que ouvir o que a gente está falando. É um diálogo, é uma conversa. E Deus, onde é que Deus está conosco? Quando é que Deus está conosco? Quando nós buscamos santidade, quando nós temos fé, quando nós agimos com humildade, quando nós somos perseverantes, quando nós procuramos fazer o bem, não receber o mal, quando nós perdoamos. Então nós precisamos o quê? Perdoar. Seja quem for, pelo motivo que for. Então, aquele que não perdoa, Deus não vai ouvi-lo. Se você compreendeu esses critérios, eu vou te ajudar agora a orar por horas. Você vai usar esse método da pauta de oração. Pauta, relação dos assuntos a serem discutidos em uma reunião. Então, o que é uma pauta? Uma pauta é uma lista. Você vai fazer uma lista de tudo que você vai orar. Ah, mas e se eu tiver que orar lá na frente? Não tem problema. Lembra que a gente falou o que é o que não é oração? Eu não sou obrigada a fechar os olhos para orar. Eu posso orar com os olhos abertos. Eu posso orar usando esse papel. Porque Deus está sondando o meu coração. Por que eu estou orando? Qual que é o meu propósito? Às vezes eu fecho o olho e oro com uma retórica, com uma dialética chiquérrima, mas o coração está duro só para as pessoas verem. Aí não é oração. Por quê? Porque Deus não vai ouvir. Para ser oração, Deus precisa ouvir. Eu preciso colocar Deus nessa equação. Então, entendendo. Por isso que eu falei antes, ter fé, ter coração quebrantado, ser perseverante, perdoar, entender e ter a convicção de que eu estou na presença, estou diante do Criador, do Todo-Poderoso, então eu preciso entrar com reverência. Então vamos lá fazer a nossa pauta agora. Primeiro, programe-se para fazer a pauta. Quando agendamos, estamos menos propensos a esquecer. Após um tempo, a oração se torna rotina e depois um hábito sagrado. Então, quando nós queremos ter uma vida de oração, nós precisamos passar por uma disciplina. Então, se eu vou fazer uma agenda, se eu vou fazer uma lista, se eu vou fazer uma pauta, se eu vou anotar, eu preciso me programar, eu preciso tirar um tempo para fazer isso. Então, eu preciso entrar dentro do meu quarto e começar a pensar e analisar em todas as coisas que eu preciso orar. Orar com clareza, orar com a mente clara, com pensamentos claros,
Ore antes e peça ao Espírito Santo para te dar o direcionamento de tudo que você precisa orar, porque o Espírito Santo te ajuda a orar. Então, após um tempo que nós estamos orando, a nossa oração se torna um hábito, se torna uma rotina. Quando no início eu vou ter aquela dificuldade de fazer essa pauta, eu vou ter dificuldade de relacionar, eu vou ter dificuldade de colocar aquilo na presença do Senhor todos os dias. Mas com o tempo, perseverança, lembra da perseverança? Preciso perseverar. A minha perseverança todos os dias ali diante do Senhor, aquilo vai criar em mim uma rotina. E depois que eu criei aquela rotina, vira um hábito sagrado. Então eu já levanto, já começo a sentir falta daquilo. O que era difícil já começa a ficar agradável, depois se eu não fizer me faz falta. Então tire um tempo, programe-se, vá para o seu quarto, fique sozinho, fique sozinha, pegue um papel, um caderno, geralmente um caderno só para isso, onde você for, você leva esse caderno, você vai para a igreja, leva. Se você precisar de orar na frente, não tenha vergonha de abrir o seu caderno e usar aquela pauta. Você vai perceber que no início vai ser difícil, mas depois você nem vai precisar mais do caderno. Por quê? Porque já se tornou um hábito e aquilo se torna fácil e agradável. Então você se programou, começou, pegou o papel, vai fazer a sua lista. Então siga, não pule etapas. Quando você for fazer a sua lista, você vai seguir uma etapa que eu vou te passar aqui daqui a pouco. Então você vai seguir ela, vai segui-la. Eu costumo fazer aquela que eu ensinei naquele curso que nós estamos quase terminando, aí do Batalha de Oração. Tem alguém que está aí fazendo Batalha de Oração? Coloca aí nos comentários para mim se você está participando para eu saber. Então lá eu ensinei essa etapa que a gente coloca com a sigla ACAS para ficar fácil. A de adoração, C de confissão, o A de ação de graças e o S de súplicas, ACAS. Então essa é uma regrinha que eu gosto de seguir. Então, sempre que eu estou começando a orar, eu começo com adoração, depois confissão de pecados, depois ação de graças e depois, por último, é que vão fazer os pedidos. Então, adoração, louvor e culto a Deus. Então, na minha lista lá, eu preciso de primeiro fazer louvor e culto a Deus. Então, eu não vou entrar diante do Senhor só para pedir. Eu preciso entender que eu preciso entrar na presença dele com louvor, com adoração, coração quebrantado, né? E aí, a confissão, honestidade em relação aos pecados. Eu preciso confessar pecados, porque se eu não confessar os meus pecados, não vai haver resposta de Deus. Porque Deus, ele não tem intimidade com uma pessoa que vive no pecado. Ele tem intimidade com aquele que nega a si mesmo e obedece. E procura obedecer. Não que se eu cair, se houver alguma coisa, ele não vai me perdoar. Ele me perdoa sempre. Então, todos os dias, quando eu entro na presença dele, eu preciso de lembrar disso. Então, na sua pauta, ela lembra dos seus pecados. Coloca o que você precisa pedir perdão. O que você precisa quebrantar. Aí, ação de graças. Expressão de gratidão, humildade, direcionada exclusivamente para Deus. Então você vai ter um momento ali de agradecimento, de gratidão, encha-se de gratidão. E vem a súplica, que é pedir, os pedidos, você vai pedir o que você quiser. A partir do momento da súplica, você vai pedir o que você quiser. Então, vamos lá, nós vamos começar a nossa pauta. Comece com a cobertura. Isso eu queria perguntar para você e pedir para você deixar aí no comentário. Quando você começa uma oração, você pede cobertura? Você pede para Deus te dar cobertura? Você pede a cobertura do Senhor Jesus, a cobertura do Espírito Santo, a cobertura do Pai, a proteção, o cuidado, a cobertura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família?
Por quê, gente? Porque antes de eu começar a orar, eu preciso ter esse entendimento. Então eu vou começar a orar agora. Eu vou entrar numa batalha espiritual. Toda oração em que eu vou para o meu quarto, dobro os meus joelhos, estou diante do Senhor, todo o meu momento de oração é uma batalha. Então eu entro em batalha. E o soldado na batalha precisa de cobertura, precisa de proteção, precisa de armadura, precisa de escudo. E quem é o nosso escudo? É o Senhor Jesus. Então a gente precisa, antes de começar, lembre-se disso. O meu primeiro passo é pedir cobertura. É cobrir a minha vida, cobrir a vida do meu cônjuge, cobrir a vida dos meus filhos, cobrir a minha casa, a minha família. Então eu estou pedindo cobertura, Senhor. Cobre-me, Senhor, porque eu entro agora em batalha. E aí você está começando a sua oração. E aí, de dentro para fora, 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então, quando você vai começar a sua lista, pense assim: comecei comigo, pedi cobertura, cobri-me. Então, depois você vai começar de dentro para fora como? Começou com você, quem é o próximo? Família, quem é o próximo? A casa, quem é o próximo? A igreja, quem é o próximo? O bairro, quem é o próximo? E assim por diante. E é isso que eu vou passar para você aqui agora. Anote. E antes eu quero te perguntar e pedir para você deixar nos comentários. Qual a sua maior dificuldade na hora de orar? Você já teve algum momento que você ficou constrangido na hora de orar? Então, essa etapa aqui, esses passos aqui vão te ajudar no início. Porque quando você for fazendo, tendo perseverança, seguindo aquilo que eu falei para você, o ACAS, a adoração, começa com a adoração, confissão, ação de graça e súplica. Seguindo isso aí, vendo de dentro para fora, ou seja, começa com você, peça cobertura para você. E você vai andando. E outra coisa que eu vou falar aqui também, lembre-se de usar a palavra na oração. Lembre-se de usar a Bíblia, versículos bíblicos. Eu vou dar o exemplo aqui. Então vamos lá, agora estamos começando a nossa pauta. Papel, caneta na mão, caderno. Quem está com o seu caderno? Conta para mim aí, quem já fez o seu caderno? Quem está seguindo essa didática do caderno que eu tenho passado aqui? Conta para mim. Então, vou dar 5 minutinhos, 5 segundinhos. Minutinhos não pode, 5 segundinhos para você pegar o seu caderno e a sua caneta. Caderno e caneta na mão. Anota o passo a passo da pauta de oração. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Começando. Primeiro, pauta de oração. Coloca no seu caderno. Pauta de oração. Então, você vai começar, vai colocar assim, ó. Número 1, eu. A sua pauta começa com você. Você é a primeira pessoa da pauta. Por quê? Porque não adianta você orar pelo mundo inteiro. Não adianta você orar pelos seus filhos, pela sua família, se você própria está sem cobertura. Se você próprio está sem cobertura. Então, começou a pauta. Primeiro, número 1, eu. Então, a primeira pessoa é você. Coloca seu nome e aí você vai lembrar tópicos. Cobertura. Eu vou dar até um exemplo. Salmo 16:1. Você vai lá e coloca o versículo. Coloca cobertura, Salmo 16:1. Vai na Bíblia, pega o Salmo e escreve embaixo. Quando você estiver orando, você vai pedir cobertura. Senhor, eu peço cobertura. E aí você vai ler o versículo e inspira-se naquele versículo para suas palavras.
Você anota só tópicos. Lembre-se que na sua pauta você só anota os tópicos. O restante você vai falando quando estiver orando. Aquilo vai te dando abertura, vai te dando o próximo fio para você pegar e para você ir à frente. Então, colocou a cobertura? Próximo tópico. Lembra que você está no número 1 em você. Próximo tópico. Fé, trono da graça. Vou te dar outro versículo. Hebreus 4,16. Então, você está diante de Deus no trono da graça, onde você vai receber misericórdia e a graça que você precisa. Então, você vai ler o versículo, você vai declarar esse versículo diante disso, mas no seu papel são só os tópicos. Então, ó, número 1, eu, colocou. Primeiro tópico do eu, cobertura, fé, trono da graça. Terceiro tópico, arrependimento. Então, nessa fase aqui, você vai estar orando e pedindo e arrependendo-se. Pedindo não, você vai estar arrependendo-se. Então, eu coloquei Atos 3,19. Deixa eu ver aqui, que eu pus tão pequenininho. Atos 3,19. Você vai ler Atos 3,19 e vai arrepender-se, derramar-se diante do Senhor. Próximo tópico, louvor, adoração. Salmo 150, do 1 ao 6. Eu estou dando os versículos, porque só de você ir lendo os versículos, aquilo vai vindo do seu coração e você vai se derramando diante do Senhor. Então você orou, louvou, adorou, leu o versículo, cantou, louvou diante do Senhor. Quando você sentiu que acabou esse assunto, aí você passa para o próximo tópico. O próximo tópico, humilhar-se. Tiago 4,6. Coloquei um versículo aqui para vocês também. Tiago 4,6. Então você vai se humilhar diante do Senhor, lê o versículo, traz esse versículo para você, ore a palavra, se derrame. Acabou o assunto nesse, passa para o próximo tópico. Necessidades. Filipenses 4,19. Então você já olha quantos tópicos que eu coloquei aqui só no eu. Lembra que isso tudo aqui você vai estar orando por você. Você não está orando para sua casa, nem para sua família, para ninguém. É por você. A primeira pessoa que você vai orar é você. Então você pediu cobertura, pediu fé, clamou, arrependeu, louvou, adorou, confessou. Tudo aqui, tópico por tópico. Então você começou no primeiro tópico, pedindo cobertura. Acabou o assunto da cobertura, você passa para o próximo tópico. E assim, com esses tópicos, você vai orar só no eu aqui, você já vai quase ora. É muito maravilhoso essa técnica, essa estratégia para orar. E vai precisar primeiro também de você perseverança, decisão, atitude, posicionamento, porque senão não vai mesmo. Então, você terminou o tópico 1, que é o eu, né? O primeiro, o eu, você terminou o eu. O próximo, então, de dentro para fora, lembra? O próximo é o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, é o próximo. Aí você vai colocar 2. Aí, se é marido, esposo, marido. Se é esposa, esposa. Coloca lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui para o cônjuge, ó. Salvação, fidelidade, perseverança, necessidades físicas, emocionais, espirituais, casamento, relacionamento, vida conjugal. Então, quando você estiver no tópico número 2, que é do seu esposo, esposa do seu cônjuge, você vai pensar nele, você vai pensar nela. Quais são as necessidades que ele tem? Quais são as necessidades que o seu casamento, que o seu relacionamento tem? Você e ele são uma pessoa. Então, você vai buscar versículos. Eu daqui no seu aqui, eu já deixei um monte de exemplo, como que você faz. Então, você vai buscar versículos
que falam sobre casamento, que falam sobre as necessidades do marido, da esposa, que fala sobre necessidades físicas, emocionais, espirituais, que fala principalmente sobre salvação. Se ele ou ela não forem salvos, não tiverem um relacionamento com Deus, responde aí para mim. O seu marido, ele já é um homem de Deus? Ele já aceitou Jesus como Senhor? A sua esposa, ela vai com você para a igreja? Ela já aceitou Jesus? Responde para mim nos comentários. Então, essa é a parte do cônjuge. Você vai orar. Terminou o tópico da salvação, passa para o tópico da fidelidade. Terminou o tópico da fidelidade, passa para o tópico da perseverança. Terminou da perseverança, passa para o tópico das necessidades emocionais. Terminou das necessidades emocionais, passa para o tópico das necessidades físicas, das necessidades para o próximo espirituais e assim por diante. Então, terminou aqui você, terminou do seu esposo, da sua esposa. Próximo qual que é? Filhos. Lembra que é de dentro para fora. Filhos. Então, você vai ver salvação. Eu coloquei, quando se trata de pessoas, eu sempre coloco salvação primeiro. Porque se não é salvo, não adianta ser milionário, não adianta nada, que nada vai funcionar. Então, a primeira coisa, salvação, edificação dos seus filhos, o caráter, personalidade, desenvolvimento, necessidades emocionais, físicas, espirituais, o desenvolvimento do seu filho. O seu filho é um homem de Deus, o seu filho é uma pessoa que aceitou Jesus, mas que não está vivendo nos caminhos de Jesus, está um pouco perdido. Então, você vai ver as necessidades e vai colocar. Lembrando sempre, pai e mãe, que nós precisamos de ensinar os nossos filhos que Deus nos enviou aqui neste mundo para sermos servos e não para servir. Nós, como pais e mães, às vezes temos essa impressão errada de que nosso filho precisa servir, precisa de ser o poderoso, isso ou aquilo. E esquecemos de ensinar o nosso filho a humildade, o serviço, né? Servir o próximo, amar o próximo, ter simpatia, empatia. Tudo isso nós podemos colocar para os nossos filhos. Nosso pedido de oração não tem que ser somente para que o nosso filho consiga uma vaga de emprego, passe num concurso, vá para a faculdade. Principalmente nós temos que pedir a salvação do nosso filho. Nós temos que pedir para que ele tenha empatia, para que ele tenha simpatia, para que ele seja uma pessoa que ame servir as pessoas, cuidar das pessoas. Isso é o principal e necessário. Você concorda? Se você concorda, coloca nos comentários para mim. Se você não concorda, coloca também para eu saber o seu posicionamento e a gente poder conversar sobre esse assunto. Então, filho, qual que é o próximo? Familiares, né? Salvação da família, necessidades da família, relacionamentos da família, vida financeira da família, todas as necessidades que eles precisam, mas sempre a salvação primeiro. Terminou a família, qual que é o próximo? Lembrando que é de dentro para fora. O próximo é a igreja, a nossa liderança, nossos irmãos, a noiva de Cristo, as necessidades da igreja. A igreja precisa construir um local, a igreja precisa ter trabalhos sociais, eu preciso colaborar com a igreja. Então, são as necessidades da igreja, os motivos que eu vou colocar. Algum irmão pediu uma oração, eu posso nessa hora estar intercedendo por eles também. E aí, terminou da igreja, você vai só de dentro para fora. Lembrando, a igreja, qual que é o próximo? O bairro. Então, você vai colocar as necessidades do seu bairro. O próximo, a sua cidade. O próximo, o seu país. O próximo, o mundo. E o próximo, a volta de Jesus. Então, já imaginou, gente, você fazer essa pauta de oração? Quantas horas você não vai orar? Você pode fazer um compromisso com Deus e fazer uma busca às 3 horas da manhã e usar essa pauta de oração. Você vai orar das 3 às 6 tranquilo. Pode fazer um propósito de 40 dias que isso aqui não vai findar, pode ter certeza.
Então você vai fazer a sua pauta de oração, ou seja, uma lista de tudo aquilo que você precisa falar para o Senhor, de todas as suas necessidades, de todo um momento de adoração, de louvor, de gratidão, de confissão de pecado. Tudo isso você vai colocar na lista de forma organizada, ordeira, seguindo esses passos, para que você tenha horas e horas de relacionamento com o Senhor, todos os dias você consiga buscá-lo. Lembrando sempre que precisa ter disposição para isso, que precisa ter disciplina, que no início é difícil mesmo, mas depois vai virando rotina e depois virando hábito. Quando virar um hábito, você vai amar fazer, você não vai querer ficar sem. Amém? Então, para finalizar, eu anotei assim bem grandão aqui, ó. Toda oração é em nome de Jesus. João 14:14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tudo que você for orar, todo o teu louvor, toda a tua oração, todo o teu tempo com o Senhor, toda a tua vida, seja em nome de Jesus. Tudo que fizer, faça para a honra e para a glória do Senhor. E tudo dará certo. Amém? Eu espero ter te ajudado a fazer esta pauta. Se você ficar com alguma dúvida, seja ela qual for, deixa nos comentários a sua dúvida, que eu teria o maior prazer em responder. Eu respondo todos. Você que já fez um comentário aí, conta pra mim. Você recebeu a minha resposta? Eu tenho certeza que sim. Beijo e a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.